Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um top de autores. Isto para dar aqui alguma continuidade àquilo que eu comecei a fazer. Este provavelmente será um autor em que eu terei de voltar em breve, porque eu sei que vão haver jogos novos dele e porque há pelo menos 2 jogos que eu ainda não experimentei dele e que vou querer experimentar quase de certeza e depois reformular este top. Mas eu penso que vale a pena começar por fazer um top nesta altura daquilo que eu gosto e de quais são as minhas preferências, porque podem ser úteis para alguém e também para gerar as tais discussões que eu tanto gosto de podermos ter aqui nos comentários e afins e nas próprias redes sociais extra o YouTube. Então vou fazer aqui o top hoje e vai ser só um top 4, vão ser só 4 jogos do Vladimir Suchý, penso que é assim que se diz, quer dizer, imagino eu, provavelmente não será nem nada parecido, mas eu tentei tentar perceber melhor de como se poderá dizer o nome dele. Então, ele tem sido um autor bastante reconhecido ultimamente, que tem crescido a nível de notoriedade, que tem lançado regularmente jogos e que por isso eu acho que é um autor a ter em conta, especialmente as coisas futuras que ele irá lançar, até porque está associado a uma editora que ele próprio ajudou a fundar, portanto provavelmente vão haver mais coisas associadas a esta mesma editora. Por isso, e devo notar aqui que os jogos que eu não joguei deste autor foi o League of Six, não joguei o 20th Century, que por acaso tenho o jogo mas ainda não tive a oportunidade de jogar, e também não joguei nem o Last Will nem o Prodigal's Club. Portanto não joguei nenhum destes, e eu imagino que o 20th Century será um jogo que me agrada também. Os outros pareceram-me jogos também interessantes, especialmente o Last Will, embora do ponto de vista dos mecanismos possa não acrescentar nada de especial, mas o tema de quem gastar mais heranças acaba por ser o jogador vencedor, quem conseguir gastar mais dinheiro, quem conseguir esbanjar de modo mais extravagante vencerá. Portanto eu acho que isso também é um excelente tema, uma coisa interessante para ver e para explorar. Todos os outros jogos eu fui ouvindo aqui e ali e pareceu-me que são todos jogos com bastante qualidade, mas obviamente vou focar apenas naqueles que eu joguei e dos quais tenho experiência pessoal. Então, em quarto lugar, eu coloco aqui o Pulsar 2849, que é um número bizarro. A minha cópia nem sequer foi aberta ainda, porque a que eu joguei não foi obviamente a minha. Das vezes que eu joguei isto, gostei bastante do jogo. É um jogo que supostamente é espacial, mas acaba por ser um pouco abstrato, podia ser outra coisa qualquer, mas tem mecanismos de seleção de dados e de utilização dos dados que são muito interessantes. Desde o fator de variação em que nós temos de calcular onde é que está a média para saber o valor dos dados, isso está bastante original, é bastante interessante o modo como isso está feito. Ao modo como podemos ir avançando no território, ocupando as localizações primeiro que os outros jogadores, depois reclamando os vários objetivos e os vários bónus que o jogo tem. Isso também é interessante, tem muita variabilidade no jogo, porque vão ser sempre coisas diferentes que vão estar em jogo e combinações que vos vão dar sempre resultados diferentes daquilo que são as vossas maneiras de pontuar e o modo de explorar e as múltiplas habilidades especiais que o jogo vos proporciona. A nível do aspecto, eu acho que o jogo está com um bom aspecto, embora as cores, não sei, as cores aqui causam-me alguma estranheza às vezes, mas não sei, talvez se fosse feito de outra forma fosse mais apelativo. Portanto a parte cromática aqui parece um bocado estranho. De resto, acho que está um jogo bastante interessante nestes jogos de eficiência, de locação e de gestão de recursos, aqui em que em todo o sistema é ativado por dados. Portanto, um bom jogo. O número 3 é o Shipyard. Este foi o último jogo que eu joguei dele, tive de ir buscar o jogo às minhas catacumbas, que já estava guardado há muito tempo, até foi um jogo que eu comprei em segunda mão, porque não é um jogo propriamente fácil de encontrar, é um jogo já penso com mais de 10 anos, salvo erro, e que tem realmente um aspecto antigo. Terá sido um dos primeiros jogos que ele criou. Vemos estes tons pastéis típicos deste período. Eu, do ponto de vista do aspecto gráfico, não gosto do jogo, sinceramente. Acho que não é propriamente bonito nem fascinante de jogar pelo aspecto que ele tem, mas do ponto de vista mecânico é muito interessante. É um caso aqui de seleção de conjuntos, o set collection, que acaba por ser estas combinações que são os nossos barcos, ou seja, o modo como vamos configurando as partes do barco para gerar os tais barcos que vamos tentar testar
para ganhar o máximo de pontos de vitória, ou seja, tem toda a parte da construção naval e depois o teste do próprio jogo nos sítios onde nós vamos configurando uma rede de testes em que é um pouco como o Carcassonne de colocar peças e construir um território que depois acaba por simbolizar o sítio de ensaio com os clientes, em que os clientes estão a ver o próprio barco à medida que ele vai avançando e então podem-nos dar mais pontos ou não segundo os objetivos que eles querem. Mas o que o jogo tem de interessante a nível da tomada de decisão é o facto de serem múltiplos rondeles. Tem muitos rondeles este jogo e o rondel principal é algo que vai sendo configurado e que os jogadores vão decidindo consoante vão avançando e isso depois abre ou não possibilidades para os vários jogadores e acaba por ajudar ou não a gerar moedas, ou seja, dinheiro para os outros jogadores consoante as posições em que vão escolhendo as ações que vão jogando. E isso basicamente é uma forma interessante com os múltiplos rondeles e basicamente é um jogo de combinação de peças para construir os tais barcos que é, para as pessoas mais desajeitadas, a questão da motricidade fina pode ser um problema, porque temos que colocar as pecinhas todas umas em cima das outras e passar os barcos em movimento em conjunto para a área dos barcos já construídos para a pontuação e isso pode ser um bocado estranho, especialmente para os designs dos jogos novos tentam evitar um pouco isso, ou então arranjam maneiras das peças ficarem mais fixas umas nas outras, que neste caso não acontece muito, pode ser mesmo um efeito de idade, mas a nível de jogabilidade acho que está muito boa, o jogo funciona bastante bem a 2 e tem sempre muita rejogabilidade porque vão ser sempre diferentes, especialmente os pontuadores, porque depois vocês recebem contratos, o modo como podem ir testando os barcos é diferente, as peças que estão disponíveis também, portanto tem alta rejogabilidade. Aqui é que a coisa ficou mais complicada, entre o número 2 e o número 1. Portanto, a diferença é muito ténue entre estes dois lugares. Número 2, o Praga Caputren, que supostamente, penso que foi mesmo o último jogo que o Vladimir Susi lançou. Um dos meus jogos preferidos de 2019, penso que foi 2019 que isto saiu. 2019 ou 2020, algo assim do género. Foi um dos meus jogos preferidos desta época. Um jogo que não é muito complexo, mas dá possibilidades muito interessantes de jogo. Um jogo também de rondel, portanto se calhar podemos ver aqui algum padrão, pelo menos o Shipyard também tinha, de rondel, em que nós também alteramos e configuramos o próprio rondel, com as ações que vamos tomar. Portanto aqui estas proximidades com o Shipyard. Aqui o jogo depois acaba por ser um jogo de colocação de peças, em que nós vamos configurando o nosso tabuleiro individual, mas também a própria cidade de Praga que estamos a ajudar a construir. Um jogo também com bastante rejogabilidade, parece-me, bastante variedade e que também vive um pouco das interações com os outros jogadores, aquilo que eles vão construindo no território e vão influenciando e mudando o próprio rondel também. Com várias barras de progressão, aqui já com um aspecto muito cativante, este a mim fascina-me só pelo aspecto gráfico do jogo e eu acho que isso é importante e está-se a notar que os jogos, independentemente do autor, têm cada vez mais essa preocupação com o design e a arte gráfica. Por fim, aquele que para mim é o número 1, é o Underwater Cities, jogo de motor de produção, de combinação de cartas, aqui uma combinação inteligente entre o uso de cartas e alocação de trabalhadores, ou seja, seleção de ações, em que construímos a nossa rede de cidades, em que temos motores de produção, imensos recursos para gerir, o jogo também é sempre diferente, e depois com a expansão fica ainda melhor, com o New Discoveries, portanto um jogo que encaixa mais nos meus gostos pessoais, tanto pelo tema, acho que o tema é interessante, explorar cidades e criar esta rede subaquática, mas principalmente pelas experiências de gestão de recursos do motor de produção e este modo como fazemos avançar este motor para a nossa vitória. Tentamos configurar a máquina para ela nos, supostamente no final, ajudar a receber a vitória e eu acho que isso está fascinante, eu gosto bastante disso e claramente é o meu jogo preferido. De todos estes, aliás, só tenho tutorial e análise para os 2 primeiros, os outros não tenho, que provavelmente virei a ter depois, se os voltar a jogar com regularidade suficiente para depois a tentar não cometer erros nos tutoriais e análises. E este é claramente o que eu recomendo e que é o meu preferido, mas sendo que estes 2 últimos jogos estão entre os meus 2 jogos preferidos que eu tenho jogado nestes últimos 2-3 anos. Então, estas foram as minhas recomendações deste top de autor. Provavelmente, quase certeza, será um autor que eu voltarei depois para reconfigurar daqui a pelo menos um ano, quando saírem mais coisas e eu jogar mais jogos deste autor, mas para já fica já aqui esta minha opinião, que pode ser útil para quem gosta também do Vladimir Susi e possa não conhecer alguns dos jogos que eu aqui falei, pode até encontrá-los e ser uma forma
de ter novas experiências e mais boas experiências através de mais este designer, que é um grande designer da atualidade. Então vá, Deus